Justiça Desportiva, né? Um problema que não ficou muito bem esclarecido, que o senhor teria contratado um lobista para que o Leomar, na época, no comecinho dos anos 2000, pudesse chegar à seleção brasileira, e ele chegou à seleção brasileira. E o senhor tornou isso público recentemente e foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O que houve realmente? É verdade, Bran. Note bem, o que eu falei, que eu estava dizendo hoje, que você tem muito cuidado com empresários de futebol. Isso foi uma entrevista de mais de meia hora e o cara pensou esse negócio do Leomar. E eu dizia que é uma coisa muito perigosa. Agora mesmo, quando veio a lei, o caso Bosman na Europa, né, que começaram a criar essas associações, criaram a INFO, Associações de Agentes de Futebol Internacional, com 48 membros de 21 países, tá certo? Meses depois dessa associação de agentes de futebol, 30 cometeram irregularidades. Então, para você ver como é perigoso esse negócio de agentes. Porque eu estava nomeando um diretor executivo de nossa confiança. Não queria trazer um agente desse para botar dentro do clube. E achava perigoso, porque às vezes esses agentes, ele através de marketing ou de qualquer outra coisa, põe jogador na seleção brasileira. Eu mesmo já usei esse expediente. Eu estou repetindo a mesma coisa, talvez eu pegue mais 6 meses. Eu mesmo já usei esse expediente. Contratei um marqueteiro para colocar um jogador na seleção brasileira e em algum lugar qualquer do grande futebol mundial, que era o Leomar. Coincidentemente ou não, ou bom serviço ou não do marqueteiro, o jogador foi para a seleção brasileira. Foi convocado pelo Leão, né? Foi convocado pelo Leão. 2001, né? Então, o único testemunho que tinha desse negócio era eu, porque no STJD chamaram várias pessoas, não tinha nenhuma prova fonográfica, de radiofonia, nada. Não tinha, o meu testemunho, eu disse, não dei propina. Eu contratei um marqueteiro. E simplesmente os caras me puniram. Mas me puniram, eu não entendo. O que eu estranhei, e essa punição, que eu queria dizer o seguinte, é que, por exemplo, o STJD é uma coisa que o governo hoje já acabou até com a justiça do trabalho, daquele juiz togado. Você não pode ter... Classista, né? O juiz classista, né? Que chama, né? Foi acabado agora em 2004. Você não pode ter no STJD pessoas leigas ali, representante de quadro de árbitro, dois representantes de atletas de futebol, 2 representantes de clube de futebol. Você tem que ser tudo, pelo menos, bacharel em direito, então, para o cara ter uma noção de direito. Então o cara pega um processo, não tinha absolutamente nada, não tinha nenhuma prova material de que eu tinha dado propina, coisa nenhuma. O cara me dá 6 meses, me deu uns meses, e depois eu disse, pô, parece que o cara não souberam ler o negócio. Fui dizer isso, peguei mais 3 meses, entendeu? Porque não tinha nada consubstanciado da lei. E o pior, que o auditor, Rembrandt, que me indiciou, ele era indicado pela Ordem dos Advogados. Era um bacharel em Direito, quer dizer, se fosse um leigo ainda bem, mas não, era um bacharel em Direito. E me capitulou num artigo que eu tinha alterado resultados. A coisa foi tão berrante que o presidente do STJD disse, não é esse artigo não, é outro artigo, aquele negócio de samba do crioulo doido. Aí passaram para outro artigo no dia da audiência e tal. Mas, pois bem, então... Passaram 6 meses, eu estou aqui, se tão quase eu não estava aqui falando com você, entendeu? Não podia falar, né? Entendeu? Que eu não podia falar, foram 6 meses de mordaça. Mas, de toda sorte, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem que mudar muito, tem que mudar o STJD. Você tem que ter uma legislação absolutamente atualizada. Essa lei Pelé, que já foi modificada pela a lei 9.981, também tem que ser modificada. Você tem que voltar o clube ter titularidade sobre seu atleta. Não significa que ele vai escravizar, né? Essa lei foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Direcionada por um jornalista muito conhecido, que ele queria, com aquele populismo endêmico que tem alguns populistas, entendeu? Que tornaram o futebol brasileiro um caos através dessa lei. Eu escrevi um artigo em 2000, que eu estava mostrando a vocês antes, eu dizendo o que ia acontecer isso. Você, no passado, quando veio a Lei Pelé, você perdeu 50% dos atletas inscritos na CBF, você deixou de existir porque diminuiu 50% o número de atletas inscritos, porque ninguém hoje tem coragem de registrar atleta com medo de pagar seu salário durante 5 anos. Essa questão
da própria Lei Pelé. Você vê, os empresários estão muito bem e os clubes muito mal ou não tão bem, né? É uma questão que dá vários camarotes aí para a gente discutir sobre isso, até com legislação. Eu vou abrir espaço para a rodada final de perguntas, começando pelo Telmo Zanini. Presidente, eu queria saber, para 2014, o senhor já falou que o plano principal do esporte é começar essa arena e montar um grande time, né, para, quem sabe, a gente assim espera disputar de novo a Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação a sócios, a plano para conseguir novos torcedores, tem novos associados que contribuam mensalmente com o clube? Tem algum projeto, tem algum plano nesse sentido também? Temos um departamento de marketing nosso que está muito ativo, está criando várias categorias, inclusive de sócio-torcedor, né? Porque o clube de futebol hoje está muito voltado a mais torcedor do que, embora a gente tenha um parque aquático muito bom, entendeu? Temos vários esportes olímpicos, mas a gente precisa dessa renda do associado, né? O governo, eu acho que ele devia estimular muito os clubes que disputam esportes olímpicos. Pelo menos dar incentivos com relação à energia, essa coisa toda. Não você dar dinheiro para a formação de clubes, esses de bairros, essa coisa toda. Aproveita que a célula máter do futebol brasileiro são os clubes, que use isso, tá certo? Diferente dos países socialistas, que a célula máter é o governo, e diferente dos Estados Unidos, que a célula máter são as universidades. No Brasil, são os clubes. Então, acho que o governo tinha que ter sensibilidade para isso. Agora, botar uma lei rigorosa para os dirigentes dos clubes, tá certo? Esse ser responsável solidariamente pelos descabimentos, pelas coisas desastrosas que fazem seus clubes. Isso tem que ser rigoroso, sim. Rembrandt, sua última pergunta. Presidente, o esporte, o que acompanha mais de perto, a gente sabe que politicamente não é um clube unido. Tem algumas vertentes que disputam eleição, inclusive o senhor venceu a última eleição contra o ex-presidente Homero Lacerda. E o senhor disse que aceitou mais o desafio pelo projeto do esporte, pela renda que o esporte tem, pelo trabalho de execução do projeto da Arena do Esporte e também de fazer um grande time para a Série A. E são 3 anos o prazo para a construção da Arena. Isso significa que o senhor deve ter mais um mandato, vai para o 7º mandato, para acompanhar do começo ao fim a execução dessa obra da nova Arena da Ilha do Retiro? Rembrandt, pega cada pergunta brava, sabe? Você é um jornalista por essência. Mas olha, Rembrandt, e eu fico muito feliz que você me dá a oportunidade de eu falar essas coisas. Mas eu só queria te dizer, Rembrandt, o seguinte, que não era projeto meu de vida nessa altura do campeonato ser presidente do clube, tá certo? Mas o esporte tinha caído para a 2ª divisão, tinha perdido o campeonato pernambucano, tinha tudo, e tinha um caixa muito bom. O meu antecessor, Gustavo, que é hoje o presidente do conselho, fez uma administração formidável, tá certo? Só não tivemos sorte no futebol, não vamos discutir aqui por que não teve sorte, porque teve até juízes também que não foram simpáticos a nós no campeonato pernambucano, mas o fato, tá certo, é que nós estamos fazendo uma administração nesses 2 anos que passaram, mais nesse ano, muito, muito tranquila. Mas quando veio a eleição que a gente perdeu tudo, a gente podia perder esse trabalho todo que foi feito, da Arena, esse projeto todo. E com uma receita e com um caixa de 12 milhões, a gente tinha medo, Telmo, que viesse algum aventureiro dentro do clube para querer fazer um super time, endividar mais o clube e a gente voltar novamente a estaca zero daquilo que a gente desceu. Que eu peguei o clube, às vezes em 76, com 293 ações trabalhistas. Deixei praticamente com 0 ações trabalhistas. Tá certo? Então, você pegar o clube novamente com mais de 100 ações trabalhistas, então, esse era o receio. Aí me convocaram lá para uma reunião, as lideranças do clube, disse, Luciano, você já foi 5 vezes, ganhou 6 títulos aqui no clube, entendeu? É a única forma de a gente combater isso aí para esses aventureiros não virem aqui para dentro. Eu estava brincando que eu fiz um discurso anticandidato. Só falei dos meus defeitos. Só disse da minha intolerância, da minha idade, das besteiras que eu ia dizer e tal. Mas não tive sucesso no meu discurso. Tá certo? Foi eleito. E fui eleito. E fui eleito presidente. Então, daqui a um ano, a gente vai pensar novamente alguém que tenha esse sentimento esportista,
no sentido restrito, para que não deixe que o clube caia na mão se a gente tiver infelicidade no campo. Se a gente tiver felicidade no campo, a gente não tem dificuldade de dar continuidade, sabe, Thelma? Mas se a gente tiver infelicidade, a gente vai ter que novamente sacrificar alguém, tá certo? Para se garantir com esse plano diretor de bigode, para a gente dar sequência no esporte. Isso pode acontecer. Agora, não comigo. Eu vou brigar muito para trazer outros amigos. Trazer outro, né? Maravilha. É um canal direto com o torcedor, com o dirigente de seu clube. O Camarote reserva seus minutos finais para o recado final do presidente Luciano Bivar para a grande torcida do Leão de Pernambuco. Fique à vontade, presidente. Não, eu só queria dizer ao torcedor rubro-negro que fique absolutamente tranquilo, aquilo que eu já falei para o Telmo, falei para o Rembrandt, falei para o Jorge, de que a gente está fazendo uma administração perfeita. Os resultados no futebol, mais cedo ou mais tarde, virão. É pedir um pouco de paciência, mas saber que a entidade que eles amam, que eles gostam, a gente não está pensando no campeonato de hoje, estamos pensando no campeonato de amanhã e na sustentação de um clube, de uma tradição, de uma história. Isso nós temos absolutamente segurança da nossa honestidade de propósito e a certeza de que a gente vai dar sequência a essa vocação que o esporte tem para a eternidade. Maravilha, não ficou nenhum assunto de fora, hein? Teve tudo hoje aqui no Camarote sobre o esporte. Obrigado, Luciano Bivar, e boa sorte ao Esporte Clube do Recife no restante desse Brasileirão da Série B. Quero agradecer também as participações do Telmo Zanini. Muito obrigado por ter vindo, tua presença aqui. Prazer, Luciano. E também o Rembrandt Júnior, que também outro estreante no Camarote, nessa edição 35. Prazer, todo o seu conhecimento, acompanhando os clubes de Pernambuco, na Série A, na Série B, também na Série C, né? O Santa Cruz lá torcendo, tentando subir. E é claro, a você, assinante Premier, que nos ajudou mais uma vez a fazer esse programa com as suas perguntas e com a sua audiência, que é muito importante. Fique ligado no site do Premier e no Facebook, no Twitter, para saber quem será o próximo convidado do Camarote, edição 36. Um abraço a todos e até lá.